eu sou Yara Maciel Caires, sou psicóloga clínica, estou fazendo especialização em psicologia hospitalar, né? E fui convidada pela aluna Lorene para estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre a abordagem psicodinâmica, sobre a sua atuação em transtornos como de ansiedade e depressão. A psicodinâmica nada mais é do que uma abordagem que tem como origem, como base, a psicanálise. Então, a gente utiliza da teoria psicanalítica, contudo, a nossa forma de atuação dentro do contexto de psicoterapia, né, de sessão, é um pouco mais dinâmica. Então, se a psicanálise tem como técnica apenas a associação livre, que para quem não sabe é ficar puxando o último assunto que o paciente trouxe, até ver onde isso vai, a psicodinâmica vai ter diversas outras técnicas. Por exemplo, a gente pode utilizar testes projetivos como HTP, TAT, né? Utiliza de clarificação, psicoeducação e por aí vai, né? Então, a postura de um psicólogo dentro da psicodinâmica é um pouco mais de autonomia, de você estar atuando de forma um pouco mais dinâmica, né? Até por isso o nome dinâmica. E assim, né, a gente vai buscar, né, trazer uma reestruturação, uma reorganização, né, trazendo insights para a sessão, né, com o paciente. E dentro do transtorno, né, de depressão, a gente tem esse livro aqui que eu adoro muito, né, que é do Christian Dunker, Uma Biografia da Depressão, no qual ele até fala no momento aqui, eu não achei para poder estar falando para vocês, mas assim, ele até fala que a abordagem psicanalítica e psicodinâmica de longa duração trazem resultados mais efetivos no tratamento do transtorno de depressão, né? Porque é um pouco mais aprofundada, vai buscar as origens emocionais, né, do que gerou esse esse transtorno de depressão, né? Ele até fala que, contudo, ainda é muito comum ver abordagens comportamentais sendo utilizadas por conta da objetividade que elas trazem, né? E contribui muito para a psiquiatria também, tá? Antes que os comportamentais fiquem com raiva de mim, não sou eu que tô falando, é o Christian Dunker. Então, assim, a psicodinâmica vai justamente, né, entender onde se originou isso, vai trazer uma perspectiva de mudança para esse paciente, de entender que ele pode vencer a depressão, né, e que ele precisa participar desse processo, de se ver desafiado, aí aos poucos mudando, porque assim, nada mais é do que a depressão é uma forma de você restringir um pouco sua visão da vida, né, como uma certa desesperança, um certo olhar de que as coisas não vão mudar, de que você se sente muitas vezes com baixa estima, se sente fútil. Então, assim, a psicodinâmica vai justamente tá trabalhando, né, em formas de ir alterando um pouco mais essa visão, onde que isso se originou, porque a pessoa tem esse tipo de relação, né, com o mundo externo, né? Que mais, né? Com a ansiedade, né? Uma das coisas que eu tenho mais percebido dentro da minha prática profissional é que o tempo todo as pessoas se veem como pessoas que têm um certo tipo de autonomia dentro da sua vida no dia a dia e que às vezes têm dificuldade de lidar justamente quando elas não conseguem ter essa autonomia sobre a própria vida, né? Então, tem uma tendência, assim, das pessoas com ansiedade de querer lidar com tudo, de querer estar sempre tendo um melhor desempenho. E por conta disso, né, elas se sobrecarregam com várias tarefas. Uma tendência, assim, das pessoas com ansiedade de querer lidar com tudo, de querer estar sempre tendo um melhor desempenho. E por conta disso, né, elas se sobrecarregam com várias tarefas, até para estarem preparados para qualquer tipo de situação. Então, assim, dentro da psicodinâmica, né, a gente vai trabalhar justamente com isso, né, com lidar com o fato de que nem tudo depende de você, né, de entender que determinadas coisas vão acontecer e que elas não podem ser
como é que eu posso dizer? Não podem ser previstas, né? Que imprevistos vão acontecer e que daí a gente precisa ter um certo tipo de capacidade de justamente, né, tá lidando com isso que tá acontecendo ali naquela situação, né? De entender que a ansiedade é uma coisa natural, tá? De que ela é uma resposta que a gente tem em situações de perigo e que, assim, a gente precisa buscar formas melhores de lidar com ela. E entender que nem tudo depende da gente. Então, assim, tá indo mais a fundo onde se originou essa ansiedade, em que contexto ela tá, e trabalhando isso durante a sessão, tá bom? Qualquer dúvida, eu deixo minhas redes sociais com a Lorene, para ela tá psicodinâmica, né? A gente vai trabalhar justamente com isso, né? Com lidar com o fato de que nem tudo depende de você, né? De entender que determinadas coisas vão acontecer e que elas não podem ser, como é que eu posso dizer? Não podem ser previstas, né? Que imprevistos vão acontecer e que daí a gente precisa ter um certo tipo de capacidade de justamente, né, tá lidando com isso que tá acontecendo ali naquela situação, né? De entender que a ansiedade é uma coisa natural, tá? De que ela é uma resposta que a gente tem em situações de perigo e que, assim, a gente precisa buscar formas melhores de lidar com ela. E entender que nem tudo depende da gente. Então, assim, tá indo mais a fundo onde se originou essa ansiedade, em que contexto ela tá, e trabalhando isso durante a sessão, tá bom? Qualquer dúvida, eu deixo minhas redes sociais com a Lorene, pra ela tá divulgando pra vocês. Meu Instagram é psiaramaciel, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato. E é isso, fico feliz pelo convite e espero ter contribuído de alguma forma com o aprendizado de vocês, tá bom? Então é isso, tchau!